Bem, senhores, dessa vez estamos juntos para falar mais uma vez sobre as transformações. Mas vamos retornar no século XVIII, quando começamos a comprovar experimentalmente que as transformações da matéria eram ligadas às reações químicas e, com isso, nasceram as básicas leis da química, tanto no nível do volume das substâncias como das massas. E assim sendo, abrimos as nossas aulas de leis da química. Leis ponderais da química, esse é o foco. Porém, devemos entender que quando se fala em reação química, há dois tipos de leis fundamentais: as leis ponderais e as leis volumétricas. As ponderais vão tratar das massas envolvidas nos processos químicos e as volumétricas vão tratar dos volumes envolvidos principalmente em situações de gases e líquidos. Porém, o nosso foco dessa aula são as leis ponderais. Sendo assim, três leis são fundamentadas às reações químicas em nível ponderal: a lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier, a lei das proporções definidas ou constantes, lei de Proust, e a lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. O Dalton, na verdade, ele conseguiu corroborar tão bem para as leis que ele não só comprova as outras leis, como ele também enuncia uma complementação muito interessante que nós vamos mais à frente falar. E o Lavoisier é o famoso pai da química, como hoje é considerado, e ele enuncia, com base na conservação da massa, aquele famoso princípio dele: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que nós usamos corriqueiramente hoje, mas tem base na conservação das massas. Vamos lá. O Lavoisier conseguiu mostrar que quando as substâncias reagiam, elas o faziam sempre numa determinada proporção. Então, quando 3 gramas de carbono reagem com 8 de oxigênio, produziam 11 de gás carbônico, o que denota que 3 mais 8, 11 gramas de reagentes, produzem 11 gramas de produtos, o que garante que há uma conservação da massa. Ele repetiu isso para inúmeros outros processos químicos, o que permitiu comprovar a ele que isso basicamente funcionava sempre. Sendo assim, metano com oxigênio. Você coloca 4 gramas de metano para reagir com 16 de oxigênio. Você obtém nesse processo 11 de gás carbônico e 9 de água. No fim das contas, o que aconteceu? 4 mais 16, 20 gramas. 11 dessa mais 9, 20 gramas. Então, não importa qual fosse a reação, a massa total dos reagentes era sempre igual à massa total dos produtos, o que anuncia o que falamos ainda agora, que foi o princípio fundamental da lei de Lavoisier. Porém, observe esse exercício. 23 gramas de álcool reage com 48 de oxigênio, produzindo água e gás carbônico. Aí ele afirma que produziu 27 de água. Então, peraí, vamos usar a lei de Lavoisier. Se nessa reação o álcool reage com oxigênio, produzindo gás carbônico e água, se 23 reagiram com 48, então produziu 27, 23 mais 48 tem que ser igual a essa massa mais 27, o que você conclui que houve a produção de 44 gramas de gás carbônico. Vem conosco, vamos continuar. É interessante lembrar 2 grandes méritos que o Lavoisier deixa para a gente, o legado dele. Foi observado que a queima de algumas substâncias havia aumento de massa, enquanto na queima de outros havia diminuição. Ele percebeu que se o sistema tivesse aberto, contato com o meio ambiente, às vezes que ele produzia gases, por exemplo, diminuía a quantidade de substância do processo, e aí a massa final não era igual à inicial. Da mesma forma, quando algumas substâncias produziam uma massa molar maior, como por exemplo o ferro ao oxidar produzia o óxido de ferro, e agora tinha ferro mais oxigênio, então a massa final podia ser maior, pela entrada do oxigênio do ar no processo reacional. Então enunciou-se a ideia de que você poderia ter um sistema aberto, um sistema fechado e um sistema isolado. O aberto
é quando há troca de massa e calor com o meio ambiente. O fechado, só há troca de calor, não há troca de massa, logo não teríamos perdas nem ganhos. E o sistema isolado é como a física chama o adiabático, não há troca de calor nem massa com o ambiente. E o Lavoisier, então, fez todas as suas leis baseadas em sistemas fechados e ou isolados, porque aí ele teria certeza que a massa dos reagentes seria sempre igual à dos produtos. O grande mérito de Lavoisier foi ter descoberto que essas diferenças de massa se davam por causa da absorção ou liberação de gases durante as reações, o que era uma evolução para a época. Por exemplo, a queima da palha de aço, falei agora com você, do ferro do bombril, consumia oxigênio do ar, produzia uma substância mais pesada. E, por outro lado, a queima do papel, por exemplo, faria com que você produzisse CO2 e perderia a massa. A famosa questão que já caiu daqueles braços de balança em que você primeiro queima papel, depois queima palha de aço para saber se o braço levanta ou abaixa. Pelo menos no teste de qualificação da UERJ caiu 2 vezes, pelo menos no Enem 1 vez. Então é uma questão incidente em cima da ideia das leis ponderais. Já o Proust trabalhou numa outra linha. Ele percebe que se uma substância A reage com B dando C, ela o fará sempre numa mesma proporção. Então há uma proporção constante na qual as substâncias reagem. E há uma razão constante entre a quantidade das substâncias que sempre vão reagir. Sendo assim, se você tinha lá, baseado no que eu já te disse, que 3 gramas de oxigênio reagem com 8, dando 11, então se 11 der 11, se você dobrar a quantidade de uma substância, para que a proporção se mantenha constante, você tem que dobrar a quantidade da outra substância também. E, obviamente, vai obter o dobro do produto. Se você aumenta em 3 vezes, você também tem que aumentar em 3 vezes para produzir 3 vezes mais produtos. Essa é a base da estequiometria. O grande mérito do Proust foi idealizar com isso que todas as transformações eram regidas por proporções constantes. Então, se 10 gramas produz 50, se eu colocar 50, 5 vezes mais, eu vou produzir 5 vezes mais produtos. Então, é uma proporção constante que se estabelece num processo químico, que é uma outra das nossas aulas, que eu conto com você sempre presente, sobre cálculo estequiométrico. Sendo assim, o Proust cota lá. Se 2 gramas de hidrogênio reagem com 16, dando 18 de água, e 4 de hidrogênio com 32, dando 36, então 2 sobre 16 gera uma proporção inteira de 1:8. 4 sobre 32, uma proporção inteira de 1:8. Então, não só as substâncias reagem em proporções constantes, mas existe uma razão constante entre a massa das substâncias que reagem. Isso é uma das outras consequências da base do que o Proust falou para a gente. Sabemos que 7 gramas de nitrogênio reagem com 1,5 grama de hidrogênio, produzindo gás amônio. Segundo Lavoisier, se eu vou meter 7 com 1,5, eu tenho que produzir 8,5. A partir daí, ele vai botar lá. Se a massa de gás amoníaco que iremos obter nessa reação quando misturarmos 2,1 gramas de nitrogênio, sempre com uma quantidade suficiente da outra substância. Então vejamos, se 7 reagem com 1,5, produzindo 8,5, então quando eu reagir 2,1, isso vai gerar M. Ou seja, se 7 gera 8,5, 2,1 gera M. O que você sai por uma regra de 3 ou proporção direta, base da estequiometria do jogo. E aí você conclui que você vai precisar de 2,55 gramas de amoníaco, a partir daquela quantidade, proporcionalmente falando, de nitrogênio. O Dalton fez uma coisa muito show. Ele, na verdade, raciocinou que se uma substância A reage com o oxigênio numa certa proporção, gerando uma substância nova, se aquela mesma massa reagir com uma outra quantidade, ele vai gerar uma nova substância. Mas,
há uma razão constante entre as substâncias que vão reagir, só que elas produziram substâncias diferentes, e ele deduziu então que isso seria uma proporção múltipla. Então o Dalton, com isso, consegue reavaliar o que o Proust e o Lavoisier falaram. Mas a lei das proporções de Dalton basicamente não são muito usadas hoje. Elas foram fundamentais para que você pudesse prever o cálculo estequiométrico, mas elas não são diretamente muito utilizadas em vestibulares hoje em dia. Quando dois elementos reagem formando substâncias diferentes, se a massa de um dos dois permanecer constante, a massa do outro irá variar segundo valores múltiplos, por isso a proporção é múltipla. Como consequência da lei de Dalton, ele enunciou o modelo atômico dele, que faz com que haja uma outra reviravolta no conhecimento científico e nas reações químicas como reorganização dos átomos gerando novas moléculas. E com isso, terminamos mais esse encontro. Espero que você dê uma atenção especial às leis ponderais, principalmente no que diz respeito às duas primeiras leis, Lavoisier e Proust, que são a base do nosso próximo encontro numa aula de estequiometria. Fiquem conosco e vamos em frente.